Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, estou aqui para fazer mais uma palestra online. Espero que vocês possam aproveitar os ensinamentos que a gente vai conversar aqui nessa palestra online. E quero agradecer primeiramente ao pessoal do Grupo Espírita da Prece Chico Xavier, em especial a Maria do Carmo Pellegrini, né, a dirigente da casa, junto com a irmã dela, a Regina, a Márcia Soares, né, que faz sempre os convites para mim. Então, muito obrigado a vocês. Tomara que em breve a gente possa se reencontrar presencialmente, né? Aos poucos as coisas estão melhorando, né? Tomara que as palestras presenciais voltem em breve na casa de vocês, em outras casas espíritas, né? Faz muita falta rever amigos queridos, faz muita falta rever o público normalmente. Vamos então começar a nossa conversa de hoje fazendo a nossa prece de abertura. Agradecendo então a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, aos companheiros espirituais desta casa, que estejam presentes nesta oportunidade, abençoando e iluminando a cada um de nós e que possamos receber essas bênçãos divinas, esse amparo que nunca nos falta a cada dia de nossas vidas. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é a gratidão. E será que a gente está sendo grato como deveríamos no nosso dia a dia? Será que nós mais agradecemos do que pedimos? Ou será que nós estamos sabendo agradecer? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. E muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente só pede e esquece de agradecer, né? Bom, e a quem a gente deve ser grato? Ou quem nós devemos, entre aspas, gratidão? Primeiramente a Deus. Deus, nosso Pai Criador, que nos criou simples e ignorantes, que deu a cada um de nós uma missão para nós progredirmos, para nós conhecermos a verdade, para chegarmos a uma perfeição, entre aspas, absoluta, como diz aí a questão 115 do Livro dos Espíritos. Porque Deus, quando nos criou, esperou que cada um de nós pudesse alcançar essa evolução, nos deu todas as ferramentas possíveis para a gente conseguir evoluir espiritualmente. E se nós estamos aqui nesse plano de provas e expiações ainda, é porque nós precisamos aprender uns com os outros, precisamos aprender com as dificuldades do dia a dia, e essa pandemia, por exemplo, nos trouxe inúmeras dificuldades, inúmeras lições. E mesmo essas lições difíceis que nós estamos tendo agora, esses aprendizados, nós devemos ser gratos a eles, porque através, muitas vezes, de situações difíceis, é que nós crescemos, é que nós conseguimos atingir um patamar evolutivo melhor. É claro que, muitas vezes, as dores, elas calam profundamente na nossa alma, e é muito difícil aqueles que conseguem enxergar numa dificuldade uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de bênçãos para as nossas vidas. Mas só o fato de estarmos aqui encarnados significa que temos que ser gratos. Mas e aqueles que desencarnaram? Aqueles que já não se encontram mais aqui? Esses também precisam ser gratos, sabia? Aqueles que se encontram no mundo espiritual e que eventualmente podem estar assistindo essa palestra, né? Por que não? A gente sabe que muitas vezes o mundo espiritual proporciona, né, esses encontros, né, de nós aqui encarnados com aqueles que estão no mundo espiritual. E mesmo aqueles que estão desencarnados, eles devem ser gratos pela vida que tiveram, pela oportunidade de terem passado aqui por essa terra, pela oportunidade que tiveram do aprendizado, pela oportunidade que tiveram da convivência com amigos, familiares, pessoas queridas. E a doutrina espírita nos dá a esperança e nos dá o conforto de saber que um dia todos nós iremos nos reencontrar no mundo espiritual, de uma forma, tomara, né, que muito melhor do que nós nos encontramos hoje. Temos que ser gratos. Nós temos que agradecer pelas oportunidades que temos. Por mais dificuldade, por mais difícil que seja uma lição, se nós estamos passando por ela, é porque Deus sabe que nós temos coragem, que nós temos forças para enfrentar esse momento difícil. E Deus não desampara nenhuma de suas criaturas. Dá a cada um de nós
a força necessária, a coragem necessária para seguir adiante. Deus está no comando de tudo e temos que ser gratos imensamente por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos. E Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia para todas as horas. E seus ensinamentos, eles continuam cada vez mais atuais. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas perdem a fé nos momentos de dificuldade. As pessoas às vezes esquecem, de elevar o pensamento a Deus e a Jesus e esquecem que ele também passou por momentos muito difíceis, terríveis mesmo. Sofreu com a ingratidão das pessoas, sofreu com a falta de compreensão das pessoas, foi traído e ainda assim ele nos deu o exemplo de que temos que seguir adiante por mais difíceis que sejam as situações pelas quais passamos. Ele é o nosso modelo e guia porque foi um exemplo de maior perfeição que passou aqui pela Terra. Os Espíritos deixaram essa lição a Kardec no Livro dos Espíritos. Então nós não podemos nos esquecer disso. Olha só, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de modelo e guia. Jesus. Essa é uma resposta muito fácil, para os Espíritos nos trazerem. Mas quanto ainda é difícil nós entendemos, nós nos espelharmos nos exemplos de Jesus. Ele está aí para nos ajudar, para nos guiar nos momentos de maior dificuldade. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus sabe das nossas limitações, sabe que nós ainda somos seres imperfeitos, sabe que ainda temos muito que aprender, mas ele não desiste de nós. E as suas lições, elas devem calar fundo no nosso coração. Saber que tudo o que nos ocorre, tudo aquilo que está programado na nossa vida, teve ali o aval de Jesus. Ele está ali no leme dessa nossa embarcação, que muitas vezes a gente acaba ali sofrendo, com algumas ondas mais tumultuadas, algumas tempestades que ocorrem nas nossas vidas, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus está no leme de tudo. Jesus está ali para nos ajudar e para nos mostrar qual o melhor caminho a seguir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, essa é a lei e os profetas. Não podemos nos esquecer que Jesus trouxe esse ensinamento para que a gente possa entender que Deus não desampara ninguém. Deus está dentro de cada um de nós. E nós deveríamos amar a tudo e a todos como Jesus nos amou. Mas é difícil às vezes a convivência com alguém um pouco mais complicado dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, dentro da escola, às vezes até mesmo dentro do centro espírita, Tem pessoas às vezes difíceis de lidar. Mas nós temos que amá-las no sentido assim de saber que é um filho de Deus, saber que somos todos irmãos em Cristo e saber que todos nós temos limitações, todos nós. Ninguém que está aqui encarnado nesse mundo de provas e expiações é muito melhor que o outro. Então nós temos que agradecer a essa oportunidade que Deus nos dá, de conviver muitas vezes com pessoas diferentes, com pessoas difíceis, para que a gente possa evoluir. É assim que a gente cresce, é assim que a gente entende verdadeiramente os ensinamentos de Deus. Temos que agradecer ao nosso anjo de guarda, a esse espírito amigo que se dedica a cada um de nós, desde o momento do nosso nascimento até o momento do nosso desencarne. E muitas vezes nos acompanha em outras existências, na nossa caminhada evolutiva. Esse espírito amigo, eu tenho certeza que de muitos de nós, ele tem uma paciência, colossal, porque aguentar muitas vezes as nossas imperfeições, as nossas infantilidades espirituais, não deve ser para qualquer um. Eu imagino que alguns dos nossos companheiros espirituais que nos acompanham devem olhar para a gente e falar: nossa, mas você ainda está nessa situação, você ainda está apegado a essas coisinhas, a essas futilidades do dia a dia. É claro que eles entendem a nossa perfeição, a nossa dificuldade, de atingir essa perfeição, porque eles também já passaram por isso, eles também já estiveram no nosso lugar. E com certeza, amigos queridos, ainda mais evoluídos,
também estavam ali para ajudá-los nessa caminhada. Então nós temos que agradecer a esse amigo querido, ao anjo de guarda, espírito amigo, mentor espiritual, enfim, cada um dá o nome que acha mais relevante, mas o fato é que existe esse companheiro querido nos acompanhando e nos ajudando aqui nessa nossa trajetória. Ele tem a missão, olha só, na questão 491 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz aí que ele tem a missão como de um pai para com os filhos, nos guiando pela senda do bem e nos auxiliando com seus conselhos e nos consolando em nossas aflições. Quantas e quantas vezes a gente não ouve ali, a gente tem ali aquele cochicho, né, ao pé do ouvido, olha, faça isso ou não faça isso. Com certeza é o nosso amigo espiritual nos inspirando. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita as nossas escolhas, mas eles estão ali. Ele, no caso, e outros, às vezes, outros amigos também que nos acompanham, estão ali para nos ajudar, para nos incentivar e para nos mostrar o melhor a fazer, respeitando as nossas escolhas, respeitando a nossa liberdade, mas estão ali para nos ajudar. Então que a gente tenha olhos de ver e ouvidos para ouvir esses bons conselhos desses amigos queridos que, com certeza, sabem muito mais do que nós e sabem aquilo que é melhor para a gente. Nossos pais, nosso pai, nossa mãe, ou aquele homem e aquela mulher que nos deu a vida, que nos permitiu a presente encarnação, essa extraordinária bênção divina. Através da vida encarnada, nós podemos corrigir e reparar os nossos erros, equívocos do passado, nesse nosso processo individual de evolução. Eu sei que muitas vezes tem alguém que pode estar assistindo essa palestra e dizer: ah, mas eu não tive um pai ou não tive uma mãe que me deu amor e carinho. Não tive um pai ou uma mãe que esteve presente no meu dia a dia, que acompanhou esse meu processo evolutivo. A gente sabe, pelos ensinamentos espíritas, que muitas vezes algumas encarnações elas podem ser não mal programadas, porque isso não existe do lado espiritual, mas existem às vezes algumas encarnações compulsórias, ou seja, aquele espírito precisava reencarnar, precisava voltar, precisava ter experiências aqui. E às vezes não encontrou tantas oportunidades assim para poder voltar a esse plano Terra e voltou, às vezes, na primeira oportunidade que apareceu. Mas nem por isso nós devemos ser ingratos para com aqueles que nos deram a vida. Aquele homem e aquela mulher que, em algum momento de sua trajetória, estiveram unidos e nos deram essa oportunidade de reencarnar. Temos que ser gratos a eles. Por mais difíceis que muitas vezes possam ser esses relacionamentos, mesmo que muitas vezes não exista, né, um relacionamento, né, uma convivência harmoniosa, nós temos que agradecer a esses dois seres que se dispuseram a nos aceitar aqui nesse plano Terra, nesse plano encarnado. E claro, quando nós temos um pai, uma mãe, ou alguém que representa esse papel em nossas vidas de uma forma mais intensa, aquele que está ao nosso lado, nos incentivando, nos mostrando sempre o melhor a fazer aqui, enquanto estamos encarnados, né? Não o nosso anjo de guarda, mas o nosso pai ou a nossa mãe, é uma experiência fantástica. Eu só tenho a agradecer ao meu pai, à minha mãe e aos meus antepassados, que a gente também vai ver daqui a pouquinho, porque eles também foram muito importantes. Se eu estou aqui hoje, eles têm um papel muito importante na minha vida. Sou muito grato a eles. E olha, na própria Bíblia, né, nós encontramos lá o 4º mandamento, que diz honrar pai e mãe. Só por isso nós já devemos ser gratos por aqueles que nos deram a oportunidade reencarnatória. Não nos esqueçamos do 4º mandamento divino. Não se pode amar ao próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. O termo honrai encerra um dever ainda mais para com eles, que é o da piedade filial. Honrar pai e mãe honrar a seu pai e a sua mãe consiste também em assisti-los nas suas necessidades, proporcionar um repouso na velhice e cercá-los de cuidados como fizeram conosco na infância. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse preceito que complementa, né, aquele da Bíblia, né, de ser gratos àqueles que nos deram a vida, aqueles que nos deram a oportunidade. E quantos exemplos, né, nós temos aí de pessoas que muitas vezes negligenciaram esse amor, negligenciaram essa oportunidade muitas vezes. E quando chegam no mundo espiritual,
na grande maioria das vezes, se arrepende. Se arrepende da oportunidade que não tiveram, de falar um muito obrigado ao seu pai, à sua mãe, de agradecer verdadeiramente pela oportunidade que teve de estar aqui. Então, a doutrina espírita nos traz essas informações, nos traz essas ferramentas para que a gente possa exercitar. Não é para a gente simplesmente ouvir, ou ler assistir uma palestra, ou ler um livro, ou assistir algum filme, né? Enfim, e ficar por isso mesmo. A gente tem, da melhor maneira possível, praticar esses ensinamentos. E começa-se a praticar esses ensinamentos dentro dos nossos corações. Porque não adianta eu falar da boca para fora que eu sou grato ao meu pai, à minha mãe, ou quem quer que seja, e dentro do meu coração eu não consigo ter esse sentimento. Temos que, da melhor maneira possível, exercitar isso e ter esse sentimento verdadeiramente, de forma prática, nas nossas vidas. E a família, se nós temos um pai e uma mãe, nós temos uma família por trás disso. Eu coloquei ali nessa imagem de fundo, uma árvore genealógica, né? Quantos e quantos antepassados, né? Quantas e quantas pessoas nos antecederam. Nós temos que ser gratos a todos eles. Porque se nós somos gratos ao nosso pai e à nossa mãe, nós temos que ser gratos aos nossos avós que deram a oportunidade aos nossos pais. E aqueles que antecederam os nossos avós e por aí vai. E a gente sabe, né? Porque pela lei da reencarnação, muitas vezes aquele que foi nossos tataravós pode ter sido um de nós, né? A família que hoje nós temos aqui, no plano terreno, muitas vezes ela tem laços espirituais muito fortes. E às vezes, se a gente acabar puxando, né, essa árvore genealógica espiritualmente falando, pode ser que a gente mesmo nós mesmos já ocupamos alguma das posições anteriores. A gente não ouve muitas vezes, vou deixar um legado para os meus netos, para os meus filhos e para os meus netos. Talvez numa próxima encarnação nós sejamos os usufrutuários dessa herança, desse legado que a gente vai deixar hoje. Né? Isso é possível, a gente sabe que às vezes a gente acaba ocupando essas posições aqui enquanto estamos encarnados. E os laços de família, eles não sofrem destruição alguma com a reencarnação. O princípio oposto sim os destrói. Esse capítulo 4 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele nos traz muitas lições em relação ao amor de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia. E felizes por se reencontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. É muito comum, né, no plano espiritual encontrarmos, né, essas famílias espirituais, porque são espíritos afins. São espíritos que já estiveram em outras oportunidades e agora estão ali convivendo novamente. Isso é muito comum, realmente, e a gente encontra vários relatos na literatura espírita. Muitas vezes, até uns seguem a outros na mesma encarnação e vindo a reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. E às vezes esses espíritos familiares, né, aqueles que nos antecederam, aqui enquanto estávamos encarnados, eles podem também nos ajudar no mundo espiritual, sendo nossos anjos de guarda, nossos protetores. Né, porque existem esses laços, e esses laços não se rompem com a morte do corpo físico, e a reencarnação, né, a lei da reencarnação, nos traz esse consolo de saber que podemos nos encontrar novamente, podemos conviver novamente, né, em novas situações, às vezes em papéis diferentes, mas esses laços não se rompem, isso é muito importante. Aos nossos amigos, temos que ser gratos àqueles que hoje ocupam uma posição de amigos nas nossas encarnações, porque os verdadeiros amigos, tá? Os verdadeiros amigos, eles estão tanto nas horas boas como nas horas ruins, estão sempre ali dispostos a nos ajudar, nos apoiar, nos dar conselhos, né, bons conselhos, e não por acaso se afirma que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo amigo, porque às vezes a gente fala, eu tenho milhares de amigos na rede social. Calma, você pode ter milhares de pessoas que te acompanham na rede social, mas quantas dessas milhares de pessoas realmente se importam com você? Quantas dessas milhares de pessoas, no momento de dificuldade, irão estender a mão para você? Para ver uma postagem sua, para querer xeretar a sua vida, existem muitas pessoas. Mas para pessoas que realmente se preocupam com a gente,
pessoas que querem o nosso bem-estar verdadeiro, sincero, de coração, são poucas. Então cuidado quando a gente for utilizar amigos. Às vezes a gente banaliza demais esse termo, sendo que a gente precisa refletir profundamente sobre quem realmente se importa com a gente, quem realmente está ao nosso lado e quem realmente vai nos ajudar no momento de dificuldade. As pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Diferente, né, no caso dos laços de família, pessoas que às vezes estão perto da gente por interesses ou por questões meramente materiais, dificilmente nós continuaremos a ter relações com elas em outras vidas e até mesmo no mundo espiritual. Os laços se rompem ali com a morte do corpo físico. Então, muito cuidado com quem realmente a gente considera amigo. Porque amigo de verdade, olha, principalmente nessa época, às vezes é difícil de encontrar. A gente tem que ter muito cuidado. Os nossos professores, quanta gratidão por esses profissionais que formam outros profissionais. Se nós conseguimos um mínimo de instrução, um mínimo de conhecimento material, nós temos que ter essa gratidão profunda pelos nossos professores. Eu tive a oportunidade, há um pouco antes da pandemia, de reencontrar uma professora minha da segunda série. Ela foi até o Centro Espírita, né, num trabalho que eu estava desenvolvendo ali, e ela até sabia que eu era espírita, porque ela já tinha me visto fazendo palestra no centro, mas eu nunca tive oportunidade de conversar com ela, né, depois de tanto tempo, né. E aí, coincidentemente, né, essas coincidências da vida, né, eu acabei tendo, né, no bom sentido, que atender ela no trabalho que eu estava desenvolvendo. E aí eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de poder conversar com ela, né, e ouvir com muita emoção nos olhos dela, olha, eu estou feliz porque eu sei que eu consegui cumprir com a minha missão, né? Hoje, se você está aí bem encaminhado, né, pelo menos espiritualmente falando, graças à formação que você teve, né, na escola, e eu tenho uma pequena parcela disso, né? Então eu fico muito feliz em ver você num bom caminho. E foi uma emoção muito grande, né? Acho que para os dois lados, né? Para mim, principalmente, né, e para ela, a gente poder se reencontrar e poder saber, né, poder ter essa troca, né, de agradecimentos, né, por tudo que ela fez por mim, né, e por tudo que a vida proporcionou a ela também. E é uma grande escola que nós temos, né, acho que muitos de nós, às vezes, que estamos aí no meio espírita, a gente se esquece de entender que o espiritismo é uma grande escola. E nós temos que agradecer muito por todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Ah, mas é uma religião, temos que agradecer a nossa religião? Sim, porque quando nós adotamos uma religião para as nossas vidas, né, ou quando nós seguimos uma linha de pensamento, que é o caso do espiritismo, nós temos que ser gratos por tudo aquilo que ele nos proporciona. Ah, o espiritismo é a melhor religião? Para mim, ela é a melhor religião, porque ela me trouxe esclarecimentos e me trouxe muitas coisas positivas. Da mesma forma que a fé católica, a fé evangélica, é a melhor religião para as pessoas que a adotam. Todas as religiões são boas para aqueles que a adotam. No meu caso, no caso daqueles que estão nos assistindo agora, que são simpatizantes, pelo menos, né, do Espiritismo, o Espiritismo é a melhor religião para todos nós, porque ele nos esclarece, ele nos traz a fé raciocinada, nos mostra Deus como inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nos mostra Jesus como nosso guia e modelo, e nos dá, e tudo isso veio através desse querido irmão, Kardec, o codificador da doutrina espírita, né, professor Rivail, como foi conhecido, né, na França, e que teve aí uma tarefa extraordinária de nos trazer todos esses conhecimentos, todos esses esclarecimentos. E olha que ele sofreu. Kardec teve muita desconfiança, para quem assistiu o filme do Kardec principalmente, ou para quem já leu, né, alguma biografia dele, sabe que no primeiro momento ele foi muito desconfiado, né, não tinha tanta certeza assim daquilo que ele estava vendo, mas ele foi convencido pelos fatos, pela observação das coisas, por tudo aquilo que estava ao redor dele, ele foi convencido de que todos aqueles fenômenos e todas aquelas manifestações inteligentes tinham um propósito maior. E ele teve a coragem, né, de
codificar o Espiritismo, ou seja, reunir todas aquelas informações e depois publicar os livros, né, a Revista Espírita, né, uma publicação fantástica, né, que hoje nós encontramos, né, em formato de livro, né, em 12 volumes. A coragem que o Kardec teve não é para qualquer um, não. Talvez muitos de nós não teríamos essa coragem. Então nós temos que ser gratos a Kardec, grato por tudo aquilo que ele nos deixou, pela sua coragem, pelo seu empenho e por não ter desistido do seu ideal. No túmulo dele, por exemplo, tem essa frase aí, ó, nascer, morrer, renascer ainda e evoluir sempre. Tal é a lei. Um dos princípios, né, básicos do Espiritismo. Né? Acreditar que nós estamos aqui por um propósito, que nós um dia iremos desencarnar, mas que um dia iremos voltar. E assim estamos evoluindo. De passinho em passinho. Às vezes devagarzinho, né? Talvez não na velocidade que nós esperávamos, mas estamos crescendo a cada dia, a cada passo, a cada encarnação. Isso é o mais importante. E olha só, um outro preceito muito importante que o Kardec nos deixou. A fé é inabalável. Só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A fé inabalável, a fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina, é algo fantástico que talvez outras religiões não tenham se atentado a isso, ou não tenham tido esse olhar, né, de que nós temos que pensar sobre aquilo que acreditamos. Não é porque alguém está falando, não é porque alguém escreveu um livro, que é uma verdade absoluta. Nós temos o direito e, aliás, o dever de questionar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve. Porque muitas vezes a gente acaba sendo iludido, às vezes por alguma ideia fantástica, alguma ideia mirabolante, e por trás daquilo existe uma má intenção, às vezes de uma pessoa, às vezes até mesmo de uma religião, às vezes por interesses que não são nada espirituais. Existe toda uma cadeia de informações, toda uma cadeia de situações para enganar uma pessoa, para proporcionar a ela uma situação muito desconfortável. Por isso o Espiritismo, por isso que o Kardec nos deixou a fé raciocinada. Ela precisa ser exercitada sempre, e principalmente numa época da qual nós vivemos, em que existem muitas notícias falsas, muitas situações que não correspondem à verdade. Nós precisamos ter o discernimento para saber o que realmente importa daquilo que nem sempre está condizente com a realidade dos fatos. E alguns espíritos benfeitores passaram por aqui, além de Kardec, e nos deixaram, olha, ensinamentos e exemplos que deveriam ser primordiais nas nossas vidas. Eu separei alguns deles aqui, alguns exemplos muito pontuais. Por exemplo, Francisco de Assis. Abdicou de toda a sua riqueza, de tudo aquilo que ele tinha, todo o seu conforto espiritual para se dedicar ao próximo. E olha só essa frase dele: para pregar a paz, você deve primeiro ter a paz dentro de você. Às vezes falta isso dentro da gente, né? A nossa paz interior. Chico Xavier, maior médium de todos os tempos, talvez o maior nome do Espiritismo depois de Kardec, deixou essa frase também, ó: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Há quem diga que essa frase é do Emmanuel, né? Mas o Chico foi meio que uma bandeira dele, né? Se é a frase realmente do Emmanuel ou não importa, mas o fato é que a gente às vezes tem medo, né, de fazer de novo, de recomeçar, de ter uma nova atitude, mas a gente não pode se esquecer que aquilo que passou, por mais que tenha sido dolorido, por mais que tenham sido lições duras, a gente não pode mexer no passado. Nós não temos, né, aquela máquina do tempo, né, que a gente vê lá no filme do De Volta para o Futuro, né? Acho que todo mundo que viveu os anos 80 tinha uma vontade danada, né, de ter um DeLorean, né, poder voltar no tempo, poder corrigir algumas coisas. Nós não temos essa possibilidade, mas nós podemos fazer o nosso novo futuro a partir de agora, através das lições que nós aprendemos, através dos conhecimentos que nós temos, nós podemos fazer diferente hoje e sempre. Olha só, mais dois exemplos. Mahatma Gandhi: seja você a mudança que você deseja ver no mundo. Madre Teresa: nunca se preocupe com números, ajude uma pessoa de cada vez e sempre comece pela mais próxima de você. Nós não temos aquela frase, né? Tudo que vive é teu próximo. Nós temos que ter em mente que o nosso próximo, muitas vezes,
é aquele que está mais precisando. Se está próximo da gente é porque precisa da nossa ajuda. E temos que agradecer a vida, a nossa vida. Ah, mas é tão difícil a minha vida, né? A cada nova manhã, nos descortina no plano material uma nova página em branco, no livro de nossa existência, que poderemos preencher da melhor forma possível, trabalhando dignamente pelo pão de cada dia, estudando com empenho, melhorando-se e aperfeiçoando-se, uma verdadeira alavanca para o nosso progresso e crescimento intelectual e moral. Assim é a nossa vida, e nós temos que ser gratos pela nossa vida. Por mais difícil que seja, por mais incômodos que a gente tenha nas nossas vidas, temos que ser gratos, sempre, porque Deus nos dá a vida e nós temos que ter essa gratidão sempre. E a gratidão, é aquele sorriso sincero que você oferece para a vida sem querer nada em troca. Às vezes a gente passa batido por certas situações e puxa a vida, né? Poderia ser mais grato, né? Poderia agradecer mais, poderia olhar para a vida com um olhar um pouco mais amoroso. E a gratidão é reconhecer que a vida é um presente. É um presente que Deus nos dá a cada momento, a cada instante das nossas vidas. Que a gente tenha essa gratidão em nossos corações, que a gente tenha principalmente esse olhar magnífico, que Deus está nas nossas vidas, está no comando de tudo. E Deus quer o melhor para cada um de nós. Que a gente seja sempre agradecido por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos. Essa era a mensagem que eu tinha para essa palestra de hoje. Eu gostaria de agora fazer a prece de encerramento, antes de nós encerrarmos a nossa conversa, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, a todos aqueles que nos antecederam nessa vida, a todos aqueles que trilham conosco essa nossa caminhada. Que o nosso Pai maior nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que tenhamos a capacidade de enxergar nas pequenas coisas da vida as grandes coisas que ainda estão reservadas para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos mostre sempre o melhor a fazer. Que esses amigos queridos que nos acompanham e que torcem por nós estejam presentes nos nossos lares, nas nossas vidas, envolvendo com muito amor e carinho a todos aqueles que estão ao nosso redor, agora aqui nesse plano Terra, e aqueles que se encontram no lado espiritual, também torcendo pelo nosso sucesso, também torcendo pela nossa evolução. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Aqui as referências bibliográficas da nossa palestra de hoje. Quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que acompanharam, todos aqueles que ainda forem assistir essa palestra num outro momento, aqueles que forem compartilhar também essa palestra com alguém, porque muitas vezes uma palestra e palavras que nos tocam fundo nos nossos corações, nós temos o dever também de compartilhar. Se aquilo fez bem para a gente, por que não enviar para alguém? Por que não falar, olha, você já pensou em ser mais grato? Às vezes o nosso exemplo vale muito mais do que qualquer palavra que a gente faça, do que qualquer palavra que a gente fale. Fazer muitas vezes é muito melhor. Sejamos exemplos no nosso dia a dia. Gratidão a todos vocês, que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de cada um de nós, e até a próxima, se Deus quiser.